Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Mila, sou professora da UFO, Campus Patos de Minas, do curso de Engenharia de Alimentos, o qual faz parte da Faculdade de Engenharia Química. Bom, então a gente finalizou o tópico sobre os leites fluidos e a gente entra então no tópico sobre os leites concentrados, tá? Esse tópico dos leites concentrados, eu escolhi três principais produtos, que são os mais comercializados no Brasil, tá? Dentre os produtos concentrados, para falar para vocês. Então, a gente vai falar sobre leite condensado, leite em pó e doce de leite, tá? Então, para a aula não ficar tão extensa, eu separei em três aulas pequenininhas. Então, essa é sobre leite condensado, tá? Bom, mas eu quero começar, já que é a primeira aula sobre leite concentrado, fazendo um questionamento aí para vocês. Para que a gente concentra o leite? Para que concentrar esse leite? Né? Para vocês pensarem aí, por que eu vou pegar uma matéria-prima e vou concentrar ela? Por vários motivos, né? Então, eu listei alguns principais aqui para vocês. Prolongar a vida útil do leite, reduzir custos de armazenamento, comercialização e transporte, a gente reduz o tamanho, né, do produto, então é muito mais fácil armazenar, muito mais fácil transportar, a gente tem um tempo maior aí para comercializar esse produto. E além disso, a gente pode oferecer esse produto como matéria-prima para outros alimentos, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês uma tabela não, uma relação aqui, né, com quantidade de atividade de água que a gente diminui quando a gente concentra esse produto, né? E a gente sabe que quanto maior a atividade de água, maior a chance de proliferar micro-organismos ali. Então, por exemplo, no leite fresco, a atividade de água é 0,99, leite condensado 0,830, leite em pó 0,4, né? Então, à medida que a gente consegue diminuir essa atividade de água, a gente consegue conservar esse produto por mais tempo, ok? Esse gráfico é muito conhecido aí, né, por todo mundo aí da área de alimentos. Ele apresenta a relação da atividade de água com diferentes reações. Então, a gente consegue ver aqui que à medida que a atividade de água diminui, ó, tem uma diminuição da atividade de água, eu vou ter uma diminuição também das principais reações, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma diminuição do escurecimento enzimático, né? Uma diminuição da atividade enzimática, diminuição de crescimento de fungos, leveduras, bactérias. Então, ó, a gente até fala que abaixo de 0,6 de atividade de água, esse produto é microbiologicamente estável, né? Então, a atividade de água ela tem uma grande influência aí na conservação dos produtos. Então, eu quis trazer esse gráfico para vocês só para mostrar que a atividade de água ela influencia diretamente na conservação, tá? A única reação que ela acontece mesmo em baixa atividade de água é a oxidação de lipídios. Então, a gente consegue ver aqui que mesmo numa atividade de água entre 0,0 e 0,2, a gente tem aí a possibilidade de ocorrer oxidação lipídica, ok? Então, dentre os produtos lácteos concentrados, eu vou começar falando do leite condensado, porque ele foi o primeiro produto lácteo concentrado a ser comercializado no Brasil. Por volta de 1890, né, esse produto ele começou a ser industrializado e comercializado aqui. E apesar disso, né, ou seja, ele é industrializado, ele é comercializado desde 1890, foi só em 2018 que a gente teve a primeira regulamentação desse produto. Tá? Então, a legislação que fala sobre ele, que regulamenta, né, ela surgiu em 2018 e eu vou usá-la para definição desse produto. Então, aqui está a Instrução Normativa 47 de 2018 e ela define o leite condensado como sendo produto resultante da desidratação parcial do leite, leite concentrado ou leite reconstituído com adição de açúcar, podendo ter seus teores de gordura e proteína ajustados unicamente para o atendimento das características do produto. Tá? Então, eu utilizei a instrução normativa para definir o que é leite condensado. Com relação ao mercado, a gente consegue observar aqui que a produção de leite condensado ela se concentra principalmente no sul, né, e no sudeste. Então, e a produção tende a aumentar, né? Ela vem aumentando aí cada vez mais a produção desse produto. Ainda
utilizando a legislação, tá? Para mostrar as características desse produto para vocês, a gente tem como ingredientes obrigatórios leite fluido e açúcar, tá? Então, os dois ingredientes que obrigatoriamente têm que estar presentes no leite condensado é o leite e o açúcar, ok? Com relação aos ingredientes opcionais, podem ser utilizados leite em pó, creme de leite, gordura anidra de leite, manteiga e lactose. Tá? Normalmente, pode observar em todos os ingredientes, a gente tem a presença desse ingrediente aqui, a lactose, tá? Porque é ela que ajuda ali no processo de cristalização, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. As características sensoriais, de acordo com a legislação, ele tem que ter consistência viscosa e semilíquida, cor branca amarelada, odor e sabor próprios e textura homogênea com a ausência de arenosidade. Com relação à classificação e designação de venda, o nome do produto lá que tem que vir na embalagem é leite condensado com alto teor de gordura, quando eu tenho no mínimo 16% de gordura. Leite condensado ou leite condensado integral, quando eu tenho no mínimo 8% de gordura, que é o mais comum da gente encontrar, né? Que aí vem escrita a denominação apenas leite condensado. Leite condensado parcialmente desnatado ou leite condensado semi-desnatado. Ele tem entre 1 e 8% de gordura. E o leite condensado desnatado, que pode ter no máximo 1% de gordura, ok? E aí, com relação às proteínas, tá, gente? As proteínas, o teor proteico, independente da quantidade de gordura que o leite condensado tiver, ele tem que ter no mínimo 34% de proteínas, ok? Sólidos lácteos não gordurosos é permitido no mínimo 14% no leite condensado de alto teor de gordura e no mínimo 20% no leite condensado semidesnatado. Sólidos lácteos totais, 28% no integral, 24% no semidesnatado e no desnatado, ok? Com relação aos parâmetros microbiológicos, o que a legislação exige é a quantificação de estafilococos coagulase positiva, tá? E a contagem de bolores e leveduras. Com relação ao teor de sacarose que pode adicionar no leite condensado, eu quis até colocar aqui para vocês, quando saiu a primeira consulta pública sobre, né, essa instrução normativa do leite condensado, eles colocaram lá que podia no máximo 45% de lactose, tá? E aí depois, quando saiu realmente a instrução normativa, isso já não fazia mais parte, tá? Então não tem essa quantidade máxima que se pode utilizar de sacarose. O que diz na instrução normativa, que está em vigor, né, atualmente, ela fala que o teor de açúcar no leite condensado ela deve ser o mínimo, né, para garantir a manutenção da qualidade do produto e o máximo para que não ocorra cristalização do açúcar. Então, não define uma quantidade, tá? Então, cada indústria ela pode definir o que ajusta melhor para ela. Provavelmente, por que eles tiraram esse limite máximo? Provavelmente porque está muito relacionado com o teor de extrato seco do leite. Então, até coloquei aqui um exemplo para vocês. Então, ó, a quantidade que deve ser acrescentada de sacarose, isso já não faz parte da legislação, tá? Isso de acordo com os livros. A gente pode adicionar uma quantidade de sacarose mínima relacionada com o extrato seco. Então, a mínima é 62,5 menos 0,62 vezes o extrato seco. E a máxima 64,5 menos 0,64 do extrato seco, tá? Então, está muito relacionada com a quantidade de extrato seco que tem naquela matéria-prima inicial. Isso varia muito de uma indústria para outra, inclusive até de épocas do ano. Então, normalmente a indústria ela faz essa conta para definir qual a quantidade ideal de sacarose esse leite condensado vai possuir. Então, coloquei aqui um exemplo para vocês. Um leite que tem um extrato seco inicial de 35%, a gente vai poder adicionar no mínimo 40,62% de açúcar e no máximo 41,62% de açúcar, tá? Então, está muito relacionado com o extrato seco. Bom, aí a gente entra no processo. O processo do leite condensado, isso aqui eu coloquei, gente, é um exemplo industrial. Claro que isso pode variar de uma indústria para outra,
não necessariamente tem que ser nessa ordem, tá? Inclusive, eu coloquei aqui a adição de sacarose, que ela pode acontecer em diferentes fases, né? Diferentes etapas do processo. Então, primeiro tem a seleção e recebimento do leite. Eu não vou entrar em detalhes, que a gente já falou muito disso lá na aula de leites fluidos. A clarificação, ou seja, a remoção de impurezas. Normalmente a gente utiliza ali a centrífuga, né, para remover essas impurezas, que também foi falado na aula de leites fluidos. A padronização, onde tem padronização do teor de gordura, do teor de sólidos. A parte do tratamento térmico, que a gente pode utilizar, ou trocador de calor a placas, trocador de calor tubular, tá? Que a gente não vai entrar em detalhes, porque também foi falado na aula de leite fluidos. A gente vai focar a partir daqui. A gente vai focar no processo de evaporação, resfriamento e cristalização, que é o que difere, então, da aula de leites fluidos. E depois ele vai para o envase, armazenamento, transporte e comercialização. E como eu falei para vocês, a sacarose ela pode ser adicionada antes do tratamento térmico, após o tratamento térmico ou após a evaporação, tá? Vamos ver então quais os prós e contras de cada um. Aí isso a indústria, né, o laticínio, ela vai ter que levar em consideração e definir qual que é o melhor momento de adicionar para a realidade da indústria. Então, a adição da sacarose antes do processo de evaporação ela tem a vantagem de distribuir de forma uniforme, né, distribuir de forma rápida e homogênea, tá? O açúcar, e ele vai dissolver mais facilmente. E tem como desvantagem, né, que a viscosidade do leite ele vai aumentar consideravelmente, o que dificulta ali, né, durante o processo de evaporação, e a transmissão de calor é mais lenta, tem maior risco de caramelização e formação de crostas no interior do evaporador. Bom, se eu adicionar antes do tratamento térmico, ou seja, antes da evaporação e do tratamento térmico, eu tenho as mesmas vantagens citadas anteriormente, né? Além de uma a mais, que é a higienização do açúcar mediante pré-aquecimento. E as desvantagens também são as mesmas do que a gente falou ali anteriormente. A viscosidade do leite aumenta e aí eu tenho uma transmissão de calor mais lenta, risco maior de caramelização e formação de crostras no interior do evaporador. Bom, então eu quero resolver essas desvantagens. Então eu vou adicionar depois da evaporação. E aí eu resolvo tudo que eu falei de desvantagem, né? Eu consigo resolver todos aqueles problemas. Mas, né, tudo tem os prós e os contras, eu tenho as desvantagens. Ou seja, não é possível adicionar o açúcar sólido, porque após a evaporação, aquele leite ele já está muito concentrado, ele já está extremamente viscoso, eu não consigo dissolver um açúcar sólido ali. Então, eu preciso usar o xarope de sacarose, que é o açúcar líquido, tá? E aí a dissolução é muito mais lenta, é dificultada. Então, mas se a indústria quiser evitar crostras no evaporador, né, caramelização indesejável, ela pode adicionar esse açúcar líquido, né, depois do processo de evaporação. Então, como eu disse, tudo tem os prós e os contras, aí a indústria tem que colocar na balança e ver o que vale mais a pena. Bom, e aí vai então para a etapa de evaporação, ok? Normalmente, gente, essa evaporação ela acontece em evaporadores, a gente fala evaporadores de múltiplo efeito. Por que são esses evaporadores de múltiplo efeito? Porque a gente tem uma economia grande de vapor, tá? O vapor de um, ele vai conseguindo ser utilizado, reaproveitado nos outros, ok? A gente utiliza uma pressão abaixo da pressão atmosférica, ok? Porque aí a gente consegue trabalhar com uma temperatura mais baixa. E aí a gente afeta menos o nosso produto. A gente consegue evaporar a água a uma temperatura mais baixa, porque a gente trabalha numa pressão abaixo da pressão atmosférica. Então aqui, ó, eu coloquei o exemplo para vocês. Essa imagem eu peguei do livro do Cruz, tá? Do capítulo, especificamente do capítulo sobre leite condensado. Aqui ele dá um exemplo para a gente de um evaporador de 3 efeitos, tá? Então aqui eu tenho um evaporador de 3 efeitos. Acoplados nesse evaporador, a gente tem o finalizador, tá? Nesse finalizador, gente, o que acontece? Normalmente, no finalizador, eles acoplam medidores de densidade, porque é aqui que a gente vai saber se o produto atingiu a densidade ideal para ser envasado, para ser resfriado. A densidade, ela está muito relacionada com a quantidade de sólidos. Então, ele vai medindo a densidade. Se ela não chegou na quantidade de sólidos que eu preciso,
a gente injeta mais vapor, ele tem um injetor de vapor ali separado do restante dos evaporadores, e aí eu evaporo mais água, para que eu chegue na quantidade de sólidos que eu quero, ok? Bom, cheguei na quantidade de sólidos desejada, né, do padrão que eu tenho ali na minha indústria, ele vai para o resfriador, tá? A gente vai falar dele daqui a pouquinho. São utilizados esses flash coolers, tá? São resfriadores de forma muito rápida, ok? E aí ele segue, então, pro tanque de cristalização, ok? Então, são as três etapas principais. A evaporação, que acontece nesses evaporadores de múltiplo efeito, ok? O resfriamento e a cristalização, certo? Aqui os outros equipamentos que eu não falei, né, que estão acoplados aqui, é o condensador, onde eu vou remover essa água que está sendo retirada do meu produto. E como eu falei antes de entrar no evaporador, a gente tem ali o tratamento térmico, tá? Então, basicamente fica tudo acoplado, né, mas são processos diferentes. Então, o resfriamento, ele acontece nesses flash coolers, por quê? Porque eu preciso de um resfriamento muito rápido e eu tenho um produto muito viscoso. Então, resfriar de forma rápida um produto muito viscoso tem que ser um equipamento especial. Então, eles utilizam esses chamados flash coolers, tá? O resfriamento, ele vai resolver alguns problemas, como, por exemplo, eu vou frear a reação de Maillard. No caso do leite condensado, eu não quero um leite condensado escuro, diferente do doce de leite. Lá no doce de leite, eu vou induzir, eu vou fazer com que tenha, né, com que aconteça a reação de Maillard. No leite condensado é o contrário. No leite condensado eu preciso retirar esse produto, né? Preciso frear essa reação, porque eu quero um leite condensado branquinho, né? Eu não quero um leite condensado marrom, como é a coloração desejada do doce de leite. Então, esse resfriamento ele precisa ser rápido de forma a frear a reação de Maillard, tá? Além disso, ele evita o espessamento do produto e possibilita a supersaturação da lactose. Bom, então quando eu falo de supersaturação da lactose, a próxima etapa é a cristalização dela. Então, depois de resfriado, esse leite condensado ele vai para um tanque onde vai acontecer a cristalização, ou seja, onde eu vou adicionar a lactose, né? Que a gente falou disso lá na aula de carboidratos. Então, o processo de cristalização ele acontece no produto quando o produto ele está ali entre 30 e 32 graus, então, ou seja, saiu do evaporador, foi resfriado a 30, 32 graus ali no flash cooler, é enviado lá para o tanque de cristalização. Então, a semeadura da lactose, ela acontece nessa temperatura aqui. E aí ele fica em torno de 30 minutos nesse tanque de cristalização e depois ele é novamente resfriado a 15 graus, tá? E aí cessa esse processo de cristalização. A vantagem, né, de passar por esse tanque de cristalização é uniformizar a formação, distribuição e o tamanho dos cristais. Por quê? Só relembrando lá a nossa aula de carboidrato. Se eu deixar com que a cristalização aconteça de forma natural, de forma espontânea, eu vou ter poucos cristais, porém cristais grandes, cristais que são perceptíveis ao nosso paladar. Então, relembrando, quanto maior o número de cristais, menor eles serão. Então, nessa tabela aqui, a gente consegue ver exatamente isso. Ó. Se eu tenho um número de cristais menores, ó, menor quantidade de cristais, eu tenho esses cristais de tamanhos maiores. Então, tá vendo? Ó, se eu tenho de 7.000 a 2.500 cristais em números, eu tenho esse tamanho muito grande, de 30 a 35 micrômetros, né, que corresponde a 0,03 milímetros, ou seja, uma textura grosseira, arenosa, perceptível ao tato. E aí, se eu tenho um grande número de cristais, por exemplo, aqui ó, 400.000 cristais, eu tenho um comprimento entre 9 e 10 micrômetros, que é uma textura excelente, aveludada e macia. Então, a minha intenção, quando eu faço essa semeadura, quando eu faço esse processo de cristalização, é ter um grande número de cristais pequenininhos, tá? De forma que eu não sinta esses cristais no meu paladar. E aí vai para o invase, que eu coloquei diferentes imagens para vocês, né? Coloquei as imagens cartonadas, tá? De alumínio, de vidro.
Então, a gente pode envasar esse leite condensado em diferentes embalagens, de acordo aí com o propósito, né, do laticínio. Então, na instrução normativa, ele fala que o leite condensado ele deve ser envasado em embalagens que garantam a proteção contra a contaminação e mantido sob condições adequadas de armazenamento, ok? Essas são as referências que eu utilizei para preparar essa aula. E isso, muito, muito, muito obrigada. E agora a gente vai ter mais 2 aulinhas, uma de doce de leite e uma de leite em pó, ok? Obrigada, gente. Abraço.